chegou. Gravando, pronto. Vamos começar o babado. Aqui no livro tem movimento ou repouso. Ele já começa um pouquinho na frente. Antes de saber movimento ou repouso, a gente precisa saber algumas coisas, certo? Antes. Vista essa partezinha laranja aí, ó. A condição de movimento ou repouso de um corpo depende de um referencial. Vixe, Maria. O deslocamento é obtido pela diferença entre a posição final e inicial do corpo. Foi lá na frente. Certo? Está lá na frente. Vamos recuar um pouquinho. Então, eu fiz uns slides que já estão no Classroom para vocês, desde ontem. Desde ontem foi. Física no 8º ano, ensino fundamental 2, estudos movimentos. Vamos lá. Então, está lá no Classroom, desde ontem, certo? A gente vai começar a estudar mecânica. Então, a física é dividida em algumas partes, certo? Ela é dividida mecânica, que é estudo dos movimentos. Aí você tem a óptica, que é a parte que estuda a luz, certo? As ondas. Você tem a parte de ondas. Você tem a parte de termologia, que estuda o calor, certo? Transmissão de calor. Você tem a parte de eletricidade e magnetismo, precisa dizer de que é que estuda, né? Eletricidade e magnetismo. Você tem a parte da hidrostática e hidrodinâmica, que estuda os fluidos, o movimento dos fluidos. Você tem a parte de física moderna, que estuda a relatividade, a teoria da relatividade, essas coisas. Você tem a parte da gravitação universal, que estuda os movimentos dos planetas, ou seja, a física é dividida em algumas partes. Tá? Se você pegar os livros de física, as coleções, é física 1, 2 e 3. Então, física 1 é a parte da mecânica, estuda toda essa parte. Física 2, ondas, óptica e termologia. E física 3, a parte da física moderna. A eletricidade e magnetismo são livros extras, certo? A eletricidade e magnetismo são livros extras. Então, eu tenho todos esses livros aí, essa coleção de física e também a coleção de química, química 1, 2 e 3. Então, para começar, a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, certo? Esse nomezinho aqui, corpo, vocês vão ver muito em física. Um corpo, um móvel, certo? Uma partícula, pouco. Mas a maioria das questões de física, você vê o nome corpos, que são matérias, certo? Matéria na física, ou ele vai dizer uma matéria caminha a uma velocidade, não. Ele vai dizer um corpo percorre uma distância. Então, o corpo é uma matéria, certo? Uma matéria. Então, a parte da física que estuda os movimentos é a mecânica, certo? A gente vai saber o que é movimento, já já. O que é que diz a física? Vocês têm mais ou menos uma noção do que seja movimento, né? O que é movimento? O que está se movimentando? Se eu perguntar, muitas pessoas respondem aí, o que é movimento. Mas o que é que diz a física em relação ao movimento? Certo? Então, a física, você estuda os fenômenos naturais. Certo? A física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais. Está acontecendo esse fenômeno. Aí ele pegou e estudou o que é aquilo ali. Por que isso está acontecendo, como isso acontece, etc. Certo? Os movimentos dos corpos, das matérias, é a parte da mecânica. Ok? Então, a mecânica é dividida em duas partes. Eu não coloquei nos slides, mas a gente vai falar mais na frente. Você tem a parte da cinemática e você tem a parte da dinâmica. Eu botei a cinemática no último, quer ver? Aí. Então, você tem duas partes da mecânica, dividida em duas. Você tem a cinemática e você tem a dinâmica. A cinemática é o que está dizendo aí, ó. É a parte da mecânica, que é mecânica, parte da física, estuda os movimentos. Está quente aqui. Deixa eu abrir a janela aqui, gente. Só um segundo. Então, a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos, certo? Aí você pode ter noção, certo? Mas existe a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos sem levar em consideração o que causou. Essa é a cinemática, certo? Então, se vocês quiserem anotar aí, a mecânica divide em duas partes. Cinemática, dinâmica. Cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com causa, certo? Então, eu rebolo esse celular que eu tô doido para rebolar lá para trás. Então, o que é que a cinemática vai se preocupar? Com a distância daqui para a janela. O tempo que esse celular levou daqui para a janela.
A velocidade que esse celular foi daqui da minha mão para a janela. E a aceleração. Certo? A cinemática vai se preocupar com isso. Então, repetindo, a cinemática. Então, estuda os movimentos. Se eu pego esse celular e lá na janela, tô doido para ele rebolar. Certo? A cinemática vai dizer o quê? Eu não vou me preocupar com o que causou o movimento. Certo? Não vou me preocupar. Vou me preocupar com o quê? Distância, tempo, velocidade que chegou até a janela. Já a dinâmica, ele se preocupa com o quê? Por que esse celular saiu da mão de Paulo Roberto e chegou lá na janela? Por quê? A física tem muito isso. Por quê que acontece? Certo? Cinemática, não quer nem saber do porquê aconteceu o movimento. E a dinâmica, ele se preocupa com o porquê, principalmente. Certo? Beleza até aí? Sim. Tá? Então, aqui são os conceitos iniciais, certo? Então, você já sabe o que é física, o que é mecânica. Então, a mecânica se divide em dois, cinemática e dinâmica. Então, a cinemática se preocupa com o movimento sem saber o porquê. Já a dinâmica se preocupa com o porquê que aconteceu o movimento. Aí se pergunta, o que é movimento? Certo? Explico já já. Antes da gente entrar, eu disse que o livro está muito mais na frente. Então, antes de a gente entrar nessa parte de movimento, repouso, referencial, tem que saber algumas coisas. Certo? Então, por exemplo, o que é um ponto material? Algumas definições. Não, aqui não tem ponto material, posição e trajetória. Ponto material são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel. Então, toda vez que você vira essa palavra móvel, móvel, não é móvel, movelaria não, viu? Cadeira, mesa, cama. Na física, móvel é matéria que pode entrar em movimento. Certo? Então, na física, vocês vão ver muito isso, um corpo ou um móvel. Certo? Ah, professor, o que é móvel? É uma cadeira? Não. Não é movelaria. Qualquer matéria que pode entrar em movimento ou que está em movimento, a física diz que isso aí se chama móvel. Por exemplo, eu posso ser um móvel. Eu não entro em movimento? Se vocês não sabem o que é movimento aí, mas tem uma noção, né? Então, se eu saio da sala do oitavo C, vou lá para o Secop, eu fiz um movimento, não foi? Então, eu sou um móvel, eu sou matéria que estou em movimento. Beleza? Então, a gente vai primeiro vendo quais são essas definições. Então, a formiga em relação à calçada, o tamanho é desprezível, né? A dimensão, bem desprezível, né? Em relação à calçada. Então, ali é um ponto material. Uma estrela, vista daqui, é um ponto material? É só um pontinho. Certo? A Terra, planeta Terra comparado à Via Láctea, é um ponto material? Sim. Não é verdade? Então, vocês têm vários outros exemplos de ponto material. Sei lá, um pedaço de grafite aqui na minha mesa, né? Um mosquito aqui no, em cima do meu celular, né? Este celular visto de, não sei nem se consegue ver, a 10, 30 metros de altura, né? Em cima de um prédio eu vejo o celular, eu vejo um ponto material. São dimensões desprezíveis em relação a outra coisa, comparados com outra coisa. Certo? Ponto material. Um caminhão em relação a um campo de futebol também pode ser dito como ponto material. Acho que nem tanto, né? Um caminhão em relação ao quê? A uma cidade, por exemplo. Né? Um caminhão em relação ao campo de futebol já não é um ponto material, não é desprezível, vamos dizer, né? Mas um caminhão em relação à cidade, por exemplo, ao Mossoró, é um ponto material? É. Tem uma dimensão muito pequena em relação àquela comparação, por exemplo, de uma cidade. Certo? Corpo extenso, aí são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, por exemplo, uma formiga em relação à pedra é um ponto material ou um corpo extenso? Já é um corpo extenso. Sabe, professor, mas você disse há um minuto atrás que uma formiga era um ponto material. Uma formiga é um ponto material em relação, por exemplo, a uma mesa.
Mas uma formiga em relação a uma borrachinha pequena, aquelas que tem em cima do lápis, é um ponto material ou é um corpo extenso? É um corpo extenso. Um caminhão em relação, por exemplo, a uma rua, é um ponto material ou é um corpo extenso? É um corpo extenso. Ou seja, matérias que antes eram pontos materiais, em relação a outra coisa, viraram o quê? Corpos extensos. E por que muda, professor? Quer dizer que uma matéria pode ser, ao mesmo tempo, ponto material e corpo extenso? Sim. Depende do chamado referencial. Uma formiga em referência em relação a uma mesa é um ponto material. Uma formiga em relação, por exemplo, a uma borrachinha de lápis já é um corpo extenso. Conseguiram ver a diferença? Né? Conseguiram ver essa importância de você sempre ter um ponto de referência? Um caminhão em relação a uma cidade é um ponto material, é só um pontinho. Mas um caminhão em relação ao pátio do Colégio das Irmãs é um ponto material ou um corpo extenso? É um corpo extenso. Então, se você levar em consideração a referência cidade, relação e a referência pátio do CSM, uma hora o caminhão é um corpo extenso, outra hora o caminhão é um ponto material. Certo? Uma estrela, por exemplo, vista de perto, é um ponto material ou um corpo extenso? Claro que é um corpo extremamente extenso, né? Só que vista daqui, ele se torna um ponto material. A Terra é um ponto material ou um corpo extenso? Depende do referencial. Em relação, para nós, a Terra é um corpo extenso. Para um marciano que está lá em Marte, ele é um ponto material. Conseguiram ver a diferença, essa importância do referencial? Vou até tirar aqui para ver lá no chat se tem alguma perguntinha. Então, gente, na física, sempre tenha em mente que você vai precisar disso aqui, ó. Isso aí que está no chat agora, chegou agora. Na física, sempre tenha isso na mente, certo? Isso aqui depende do referencial, sempre. Principalmente na mecânica. Principalmente na mecânica, no estudo dos movimentos. A gente vai ver que você pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo. Certo? A gente vai ver que na mesma hora eu posso estar em repouso, mas para outro referencial posso estar, agora está em movimento. Certo? Depende do referencial. O ponto de referência, o referencial na física é extremamente importante. Então a gente começou a ver agora que ou você pode ser corpo extenso ou pode ser ponto material. Depende do referencial. No mesmo tempo, na mesma hora, uma estrela que eu estou vendo agora, não, de noite, é um ponto material. Só que ele, depende do referencial, vai ser um corpo extenso. Certo? A Terra que eu estou pisando é um corpo extenso para mim. Mas para um astronauta que está, não sei se tem astronauta lá em cima, né? Uma sonda que está lá em Marte, ela tira uma foto da Terra e só vê o pontinho. Certo? Entendeu? Então sempre tem a noção que depende do referencial. Já são 8h56, eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Alcimar Paulo, quem é Clara Margarida, né? Clara Margarida, Ana Luísa, Antônio Daniel, Carlos Roberto, Davi Dantas, Eduardo Tavares, Esther Veríssimo, Gabriel Ezequias, Giovana Santos, Henrique, Ícaro Leonardo, Indira Diógenes, João Augusto, João Pedro Xavier dos Santos, João Vinícius, Josias, Caio, Laura Cavalcante, Letícia Andrade, Letícia Gi, Marcos Eduardo, Maria Eduarda Fonseca, Maria Luíse, Maria Letícia, Maria Luísa, Mariana, Marina Farias, Marina Mesquita, Wilson Félix, né? Botou Fênix. Rian Gabriel, Vitória Pacheco. São os presentes no dia 30/10/2020 até as 8h57. Não, foi Marina Medeiros. Eu acho que faltou minha prova. Foi Marina Mesquita, não. Então vamos continuar aqui. Dúvidas em relação a isso aí, gente? Corpo extenso, ponto material? Não.
Bonequinho feio aqui, ó, diz o seguinte, atenção, observe que C ponto material, o corpo extenso, depende do referencial. Coloque isso na cabeça. Né? Por que ele nasceu assim? É feio, né? Não é feio demais. É um triângulo, uma reta e um círculo. Imagina viver na segunda dimensão, ser feio assim. Segunda dimensão? Entendi. Ele é um desenho, Paulo. Então depende do referencial. Corpo extenso ou ponto material vai depender do ponto de referência. Para um referencial pode ser corpo extenso, para outro referencial ponto material. Esteja sempre na mente de vocês que a física depende do referencial. Certo? Agora no livro já tem isso, ó, trajetória. Vamos ver o que é que tem no livro aqui, depois eu digo o que é que eu coloquei. Vamos ver o que é que tem nos primeiros parágrafos do livro. Movimento. Imagina um bebê passeando em um carrinho e o pai empurra pela calçada. Esse primeiro parágrafo eu vou deixar para depois, certo? Porque a gente precisa de umas informações extras para saber o que é movimento ou repouso. Cadê trajetória? Trajetória. Tá aqui. Vou aqui no que eu estou dizendo, depois eu volto para o livro. O que é trajetória? Por exemplo, se você sair do 8º B agora, e a pessoa vai me ver fazendo o percurso até o Secop, se ela quiser copiar o meu percurso, ela copia mentalmente, né? Paulo foi por aqui. Se a pessoa quiser me seguir, vamos dizer assim, para onde é que eu fui. Então, eu fiz uma trajetória. Eu sou um móvel, matéria em movimento, então eu percorro um caminho em relação a outro ponto, outra posição. Então, eu fiz uma trajetória. Então, o que é trajetória? Vocês mais ou menos não sabiam o que era, talvez, como definir, mas já tinham uma ideia do que seria trajetória. É o caminho percorrido pelo móvel. Lembrando que móvel não é uma cadeira, uma mesa. Pode ser, né? Mas é uma matéria que está em movimento. Um caminho percorrido, só isso. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado. Então, por exemplo, você tem Esquadrilha da Fumaça. Aquele aviãozinho lá, que é muito massa, viu? Os caras fazem... Ixi, mano. Então, tem aqui, eu perdi a um. Aquele aviãozinho, quando começa a soltar a fumaça, aquela fumacinha é um caminho percorrido por ele, né? Então, por exemplo, você sai, começa a soltar a fumaça lá e fica dando aquelas piruetas lá. Todo aquele percurso que ele fez foi justamente a trajetória daquele avião. Certo? Pegadas na areia. Uma trajetória, não é? Se eu sair ali nas dunas de São Cristóvão, que eu nunca fui. Não sei nem se tem duna lá, deve ter, é praia. Então, se eu sair fazendo as pegadas, se eu vejo depois, Paulo foi por onde? É só seguir a minha pegada, que aquilo ali é justamente a minha trajetória, o meu percurso. Então, não tem erro, não tem segredo. O que é trajetória? É só um caminho percorrido por um móvel. É o que tem dizendo mais ou menos na página 149. Certo? Se vocês olharem o parágrafozinho lá embaixo, não. Tem aí trajetória, um conjunto de posições ocupadas por um corpo durante seu movimento, com banco que chamamos de trajetória. Ele disse em outras palavras que eu disse aí, um caminho percorrido por um móvel. Certo? Trajetória. Vamos ver o que é que tem depois. É a trajetória, mais ou menos, aviãozinho, tchuf. Isso aqui eu vou deixar para depois, que é a parte do movimento repouso. Agora a gente vai começar a ver. Posição. O que é posição para a física? Localização. Certo? Posição. Alguém quer entrar? Deixa eu ver quem é. Sempre que eu falar o nome de posição, lembre de uma localização. Certo? Cadê? Quem quer entrar? Não apareceu aqui, não. Apareceu Augusto. Pronto. Então, sempre que você falar um nome, posição, você lembra de uma localização num determinado tempo. É?
É a localização do móvel na trajetória, medida em relação ao ponto que será a origem dos espaços. Calma, vou saber. Ah, isso aqui é a origem dos espaços. Calma, calma, relaxa. Representaremos a posição usando a letra X, não, gente. Eu vou fazer, botar um aqui, usando a letra S, certo? A gente vai representar a posição do corpo usando a letra S. Vou fazer uns exemplos aqui agora. E aqui a gente tem que dar uma ênfase maior, certo? A localização do móvel na trajetória, em determinado tempo. Por exemplo, cadê? Por exemplo, nós temos aqui um carrinho e alguns quilômetros, ó. Algumas posições. Em vez do X, coloca um S aqui, certo, gente? Vamos usar a letra S. Não vamos usar o X, não. Certo? A maioria dos livros traz a letra S. Será que eu tenho como mudar? Acho que eu tenho, tem? Tem. S. E aqui, em vez de X, vai ser S. Em vez de X, vai ser S. Por exemplo, digamos que num determinado tempo, sei lá, numa viagem, esse carrinho aqui, esse ônibus, passou pelo quilômetro 10 na rodovia. Vou fazer vários exemplos, certo? 10. Depois de um determinado tempo, eu vi que ele passou pelo quilômetro 35. Certo? Mudou a posição, sim ou não? Mudou a posição? Isso aí? É bom vocês ligarem o microfone para responder, certo? Porque eu não tenho acesso ao chat, não. Eu tenho que tirar o da tela cheia. Não sei por quê. Então eu já vou responder minha pergunta. Ele mudou a posição. Ó. Num determinado tempo ele estava na posição 10. Lembra que posição é a localização do móvel na trajetória. A localização, ou seja, num determinado tempo ele estava na posição 10. Em outro determinado tempo ele estava na posição 35. Ou seja, ele mudou de posição no decorrer do tempo. Professor, e quanto foi esse tempo? Até agora não interessa. Ele pode ter sido em minuto, ele pode ter sido em hora. Até agora a gente não está vendo o tempo, nós estamos vendo que é posição. Certo? Então, por exemplo, como você muda de posição? Você muda de posição, quer dizer, você entra em movimento, desculpa. Como é que você sabe como a matéria está em movimento? Por exemplo, se ela está mudando de posição no decorrer do tempo, em relação ao referencial. Vocês podem me dizer, por exemplo, se esse caminhão, se esse ônibus está em movimento ou está parado? Pode responder. Então, se ele estava na posição 10 e em outro tempo ele estava na posição 35, quer dizer que ele teve um movimento, não teve? Por quê? Porque ele mudou a localização, ele mudou a posição. Ele estava na posição 10 e passou para a posição 35. São posições diferentes? São. São localizações diferentes? São também. Quer dizer que esse ônibus esteve em movimento, certo? Num determinado tempo que eu não sei ainda. Beleza? Cadê? Tem mais alguma coisinha? Peraí. Então, a posição 1, digamos que ele saiu do 10, ó. Ele saiu da posição 10 quilômetros. Certo? Na posição 2, no determinado, eu vi que ele estava na posição 35. Não, S2, 35. Vocês podem me responder quanto foi a variação de posição dele? De quanto ele variou? Sem fazer conta? Só olhando? Alguém ligou o microfone. Só falta responder. E não ouvi. Olha, o áudio está muito ruim. Então, se ele sai da posição 10 e chega na posição 35, de quanto foi que ele variou? Acho que você vai responder no chat, quer ver? Eu não tenho acesso ao chat aqui, eu só tenho acesso quando... Opa, cadê? Chat, cadê tu?
25. 25, né? Então, já vou colocar para vocês aqui, ó, o que seria movimento no chat. A gente já sabe o que é posição, que é uma localização, né? Mudança de posição no decorrer do tempo. Em relação a um determinado referencial. Pronto. Viu que o livro está um pouquinho mais na frente? Então, para saber o que é movimento, você tem que saber o que é posição. Tem que saber o que é referencial. Que o livro aqui não tinha dito no início, né? Então, gente, se você mudou a posição, mudou o ponto, mudou a localização no decorrer do tempo, pode ter sido em 1 segundo, pode ter sido em 1 minuto, pode ser 1 hora, não importa. Se você mudou a posição, quer dizer que você entrou em movimento. Em relação ao referencial, claro. Certo? Por exemplo, meu ponto é esse aqui, em cima da minha cadeira aqui. Sentado, no meu quarto. Certo? Se daqui, por exemplo, a 10 segundos eu estou lá na minha cozinha, é ponto diferente? É. Certo? Uma coisa é estar aqui na minha cadeira, outra coisa é estar lá na cozinha. Certo? É ponto diferente? É ponto diferente. É localização diferente? É localização diferente. Quer dizer que eu entrei em movimento? Entrei em movimento em relação a um referencial, que a gente vai dizer já já. Certo? Então, se você quiser saber se a matéria entrou em movimento, primeiro analise se ela mudou a posição. Ela mudou o ponto. Se ela mudou o ponto, mudou a polarização, mudou a localização inicial, e depois ela estava em outra localização, quer dizer que em relação ao referencial, ela entrou no chamado movimento. Então, aquele caminhãozinho, ó, em relação ao referencial que está aqui fora, daqui a pouco eu vou falar, ele entrou em movimento. E eu vou até responder aqui, para vocês virem. Variou de 25 o quê? Quilômetros. Quilômetro lembra alguma coisa? Unidade de comprimento, não foi? Lembra de medidas de comprimento lá do começo do ano? Ó, quilômetro. Então, nós usamos a unidade de medida de comprimento, quilômetro. Pode ter sido metro. Então, imagina a gente começar a estudar isso, vocês sabem o que é quilômetro. Certo? Vocês têm como dizer mais ou menos por que variou de 25 quilômetros? Alguém respondeu na lata aí. Mas como é que chegou a essa resposta? Ixi, não ouvi nada. Porque ele mudou. Porque diminui 35 com 10. Pronto. Né? Diminui 35 com 10. Vocês já estudaram plano cartesiano, não foi? Eixo X, eixo Y? Já estudaram isso? Já estudaram, né? Acho que a gente está no 7º ano. Não. Vou estudar plano cartesiano. Até eu acho que o 8º ano você já vira o plano cartesiano. Eu vou montar o plano cartesiano aqui. Eu vou montar um planozinho cartesiano. Não vai demorar muito, não. Certo? Deixa eu... Um planozinho cartesiano que vocês estudaram, você saiu, por exemplo, do ponto X, e se foi no 7º ano, foi na Eureka. Então, por exemplo, você tem o eixo X, eixo Y, vou fazer o planozinho cartesiano aqui. Eixo Y. Ixi, mas ele ficou ao contrário aí. É de baixo para cima, para ficar o eixo Y. Pronto. Eixo Y. Tchuf. E agora eu vou fazer o eixo X, viu? Pronto, agora eu vou fazer o eixo X. Você está lá, estudando o plano cartesiano. Aí o plano cartesiano não vou ficar muito bonito, não, né? Vamos deixar assim. Aí aqui você tem o eixo X e o eixo Y, né? Aí vocês pensam que não ia usar isso em canto nenhum. Aí vocês têm, por exemplo, aqui, ó, a Nereca diz. Se foi no 7, foi Nereca. Aí você tem aqui, por exemplo, o ponto 10. Vou inserir um texto aqui, ó. Aqui. Você tem aqui, por exemplo, o ponto 10 no plano cartesiano, certo? Aí aqui você tem o ponto 20. Ponto 20 não, tá o ponto 25.
O eixo X, certo? Aí digamos que o Nereca perguntou. Você foi no 7, foi Nereca. Se você saiu do 10 e chegou no 25, né? Aí você variou de quanto no eixo X? Aí você vai dizer o quê? Você diz que pega esse e diminui desse, né? A variação entre 10 e 25 é quanto? 15. A mesma coisa no eixo Y. Se você, por exemplo, um pontozinho aqui, ó, saiu do 5 e chegou no 25, vai dizer meu cachorro lá fora, quer cortar? Vou dar uma pausazinha, gente, que eu tenho que pegar meu rapaz lá fora. Meu rapaz não, um cachorrinho, certo? Um minutinho, que tá lá fora. Só eu volto já. Alguém tá lá fora. Ali. Abre o portão, que alguém tá lá fora. Eu achei que você ia andar na cabeça aí. Mas... Quando você correr, ele passou pra lá. Ah, cansei. Voltei. Então, no sétimo ano era que deve ter dito. Aí aqui ele colocou uma retinha. Mais ou menos assim, ó. Né? Então você tem ligações dos pontos e tal. Aí diz o seguinte, no eixo X, a variação foi de quanto? Então se você sai do 10 chega no 25, é só você diminuir um pelo outro, né? Variou de 15. Vou colocar aqui. A variação aqui foi 15, né? Vocês lembram disso, não lembram? Plano cartesiano. E no eixo Y, a variação foi de quanto? Então, você sai do 5, chega no 25, você variou de 20. Concorda comigo? Não, aqui é 15, né? Aqui é 15. Lembram disso? Aqui são as variações. Sai do 5, chega no 25, variou de 20. Sai do 10, chega no 25, variou de 15. A mesma coisa é aqui, ó. A mesma coisa. Então, quando eu perguntei como é que vocês fizeram, o que é que um aluno respondeu? Eu só diminuí. 35 menos 10. Então, vocês saem, tá, aqui o eixo X. Olha o eixo X aqui, ó. Tá vendo? Horizontal pode ser chamado de eixo X, não pode? Eixo das abscissas, né? Então, você está aqui no ponto 10, chegou no 35, você variou de quanto? Passou pelo 20, chegou no 35, você variou de 25. E aqui 25 o quê? Aí ele colocou a unidadezinha, ó. Nesse eixo X, tá significando que são posições. Essas posições são medidas em quilômetros. Certo? São medidas em quilômetros. Planozinho cartesiano, ó. Vocês pensaram que muita gente disse que não ia servir para nada, tá aqui. Eixo X, eixo das abscissas, horizontais, certo? Então, o que a gente vai aprendendo é acumulativo, viu? É acumulativo. Dúvidas até aí, gente?
Não. Pronto. O que é que diz aqui esse atenção disso? Quando a posição de um móvel se altera, que eu coloquei para vocês no chat. Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Ele disse em outras palavras, ao contrário, né, do que eu falei para vocês, que eu falei não, do que eu digitei para vocês no chat. Segundo ponto, quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Certo? Então, a matéria está em movimento ou ela está em repouso em relação a um referencial. É o que a gente vai ver nas primeiras palavras da página 148. O movimento, então começa o movimento do repouso. Acompanhe comigo aí. O movimento. Imagine um bebê passeando em um carrinho que o pai empurra pela calçada. O bebê está em movimento ou em repouso? Responda para mim, por favor. O bebê dentro do carrinho, bonitinho, e o pai ou a mãe empurrando o carrinho. Aquele bebê está em movimento ou está em repouso? Eu acho que está em repouso e o carrinho que está em movimento. Se alguém respondeu na lata, viu? Respeita aí, Luiz, para mim, que eu ouvi bem mais ou menos. O bebê está em repouso e o carrinho está em movimento. O bebê está em repouso e o carrinho está em movimento. Mais ou menos. Alguém tem alguma outra coisa? Repouso ou em movimento? Então, partindo do pressuposto, você já sabe o que é movimento e repouso, né? Então, movimento, ele está mudando de posição. Repouso, ele não está mudando de posição. Certo? Então, bebê ali dentro do carrinho. É a primeira pergunta aqui da página. Ele está em repouso ou em movimento? Então, o bebê está mudando de posição, sim ou não? Vou botar aqui no chatzinho, tem muita gente que não responde, aí que responde no chat. Acho que os dois estão em movimento. Até onde não respondeu. O bebê, eu quero saber o bebê, aquela matéria ali, o bebê. Repouso ou movimento, vocês acham? Ou um ou outro, ou os dois, ou nenhum dos dois. Letícia Gil, o que é que você acha? Ele está em repouso ou está em movimento? O bebê, dentro do carrinho. A coisa mais linda do mundo. Yuri disse movimento, Josias movimento, Letícia de referencial seria o pai. Aí tem vários referenciais, né? Você pode ter o referencial carrinho, pode ter o referencial pai, pode ter o referencial mãe, pode ter o referencial eu que vejo o bebê passando, pode ser referencial um carro, ou seja, existem N possibilidades de serem referenciais. Pode ser a lua, o referencial. Entendeu? A resposta é o seguinte. Para saber se uma matéria está em movimento ou repouso, e eu vou colocar essa matéria para carregar, para saber se uma matéria está em movimento ou repouso, obrigatoriamente você tem que saber o ponto de referência. Por isso que eu disse a vocês, quando tiver física, lembrem, referencial sempre, principalmente movimento. Então, para saber se movimento ou repouso, primeira pergunta aí que do livro, movimento ou repouso? Movimento ou repouso? Digitou? Digita, meu filho. Movimento ou repouso? Aí eu vou colocar interrogação. Vocês anotarem aí, viu? Movimento ou repouso? Interrogação. Depende do referencial. Pronto, foi por aí para vocês. Chegou agora, eu acho. Não chegou ainda não. Mas vai chegar.
Para saber se a matéria está em movimento ou repouso, vocês têm que levar em consideração o ponto de referência. Aquele bebê está em movimento ou repouso? Não sei. Depende do referencial. Certo? Ele pode estar em movimento e no mesma hora, no mesmo tempo, pode estar em repouso. Depende do referencial. Se eu colocar o referencial eu, que estou fora, e vejo o bebê passando, imagina a situação, certo? Fecha os olhos aí, imagina a situação. Tem uma mulher empurrando o bebê no carrinho, o bebê está lá rindo, certo? Balançando o chocalhinho lá, certo? Aí eu vejo o bebê, a mãe, o carrinho, o bebê passando por mim, aí eu olho, dou um tchauzinho pro bebê, certo? Aquele bebê em relação a mim, está em movimento ou repouso? Em relação a mim, eu como referência, que estou fora, ele está em movimento ou repouso? Eu vejo o bebê mudando de posição, sim ou não? Aguardando. Carrinho com o bebê, ou seja, uma hora o bebê está aqui para mim, outra hora o bebê está ali, outra hora o carrinho está ali, outra hora o carrinho está ali, ou seja, eu vejo o bebê se movimentando, o bebê junto com o carrinho, certo? Eu vejo o bebê indo, se distanciando, vamos dizer assim. Digamos que eu estou ali na calçada, no portão do colégio das irmãs e passa o carrinho do bebê. O carrinho do bebê sozinho não, é a mãe empurrando o carrinho com o bebê. Aí eu olho, uma hora e no minuto ele está na minha frente, um segundo depois ele está um pouquinho mais na frente, e assim vai. Até chega um momento que ele está lá na esquina. Ou seja, num determinado tempo ele estava na minha frente, no outro determinado tempo ele estava lá na esquina, ou seja, ele mudou de posição. Ele vai atravessar o sinal ali. Ó. Então ele mudou de posição. Se ele mudou de posição, o bebê em relação a mim, que estou fora, ele está em movimento. Mas, porém, todavia, entretanto, em relação à mãe, aquele bebê está em repouso ou está em movimento? Em relação à mãe que está empurrando o carrinho lá fora, ele está em repouso ou está em movimento? Em relação à mãe, repouso. Né? A mãe está vendo o bebê paradinho ali. Hein? Ah, a professor, mas está mexendo os braços. Mas não é esse movimento não, viu, gente? É mudança de posição no espaço, assim. Então, o bebê, a mãe está ali, ó, coisa linda do mundo. Vendo o bebê paradinho, né? Só o bebê só olhando para ela, ela empurrando. Ou seja, o mesmo matéria, o mesmo móvel, o mesmo bebê em relação a mim, ele está em movimento. Mas em relação à mãe, ele está em repouso. Tá vendo que meio repouso e movimento depende do referencial. Outro ponto de referência, por exemplo, em relação ao portão do colégio, ele está em movimento, certo? Ah, professor, referencial tem que ser só ser vivo? Não, pode ser qualquer matéria, pode ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser a lua, pode ser, por exemplo, o portão do CSM. Por exemplo, o bebê passa ali, em relação ao portão, ele vai se distanciando, ó, ou se aproximando, né? Então ele está mudando de posição no decorrer do tempo. Mas em relação, por exemplo, ao carrinho, o bebê está em repouso ou está em movimento? Está em repouso. Na mesma hora, no mesmo intervalo de tempo, já, o bebê está em movimento em relação a mim e está em repouso em relação à mãe. Certo? Outro detalhe, outro exemplo. Você está indo para o colégio das irmãs, de carro ou de moto. Seu pai ou sua mãe está dirigindo, você está no banco do passageiro. Você está em movimento ou está em repouso? Aí se diz o quê? Depende do referencial. Um referencial que ele está em movimento, alguém consegue dizer? Imagine você está indo para a escola de carro, diga um referencial que você está em movimento nessa trajetória de você, de sua casa para a escola. Um referencial que você está em movimento. Qualquer um. Pode ser uma pessoa, pode ser um ser vivo, um ser não vivo, um objeto. Imaginem
a trajetória que vocês faziam. Imagina a trajetória que vocês faziam, Yuri, da escola para o colégio, né? Da casa de vocês para a escola, um objeto, alguma coisa que em relação a você, em relação a esse objeto, você está em movimento. Yuri já deu a resposta do repouso, não foi? Em repouso, em relação ao carro. Parabéns. Pessoas da rua, com certeza. Qualquer pessoa que esteja na rua, digamos que tem uma pessoa na calçada lá se balançando. Então, aquela pessoa, em relação àquela pessoa, você está em movimento. Aí eu ia perguntar em repouso, e Yuri já respondeu. Em repouso, em relação ao carro. Em relação ao banco, você está em repouso. Você está paradinho lá, vocês não estão se distanciando um do outro, vamos dizer assim. Em relação ao seu pai ou sua mãe, você está em repouso. Em relação ao volante do carro, está em repouso. Em relação ao vidro do carro, você está em repouso. Certo? Em relação ao seu irmão ou sua irmã que está no banco de trás, também está em repouso. Em movimento, em relação a uma pessoa na rua, em relação a um poste de luz, em relação à árvore, né? E a árvore vê você se distanciando, vê você se aproximando, vamos dizer assim, né? Em relação ao lixeiro, ou seja, existe N possibilidades, existem N pontos que podem ser referenciais. Seja um ser vivo, seja um ser não vivo, certo? Digamos que você está na Riachuelo, aí você está lá embaixo escolhendo sua roupa, pinha lá, aí você com a escada rolando, você vê um colega seu descendo, né? Repouso ou movimento do seu colega? Depende do referencial. Em relação a você que está embaixo, ele está em movimento, que está descendo, né? Descendo a escada rolando. Em relação à escada, ele está em repouso. Ele, em relação à escada, fica paradinho lá, né? Então, analisem. Se eu mudo de posição, dependendo do referencial, eu estou em movimento. Se em relação àquele referencial não muda a posição, eu fico nas mesmas posições, eu estou em repouso. Beleza até aí, gente? Beleza. Em relação ao movimento e repouso. Alguma dúvida? Das 100 pessoas, nós temos 28. Não, nenhuma dúvida, professor. Alguma dúvida? Nenhuma Chegou a dúvida. 37, se não me engano, mas... Não, nenhuma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém, né? Perguntaram no chat, professor. Vamos continuar aqui. Em relação Para a- responder essa pergunta, precisamos considerar outro corpo ou ponto de vista ou ponto de referência. Yuri colocou movimento, não sei porquê. Em relação ao que se analisa a condição de movimento ou repouso. A esse do corpo damos o nome de referencial. Acabamos de falar. Aqui está dizemos que um corpo está em movimento, com sua posição muda, já falei. Portanto, voltando à nossa situação imaginária, se considerarmos o carrinho como referencial, o bebê estará em repouso, pois a posição é a mesma em relação ao carrinho. Contudo, se considerarmos o referencial um poste da calçada, o carrinho e o bebê estão em movimento. Pois alguém que se coloca... Pois alguém que se coloca na posição ocupada pelo poste verá o bebê... Tem uma dúvida? Nenhuma dúvida, acho que ela falou.
Letícia G perguntou, em relação à Terra, eu estou em repouso ou em movimento? Em relação à Terra, Letícia, você está em repouso. Estou vendo, acho que estou vendo aqui, Letícia G. Em relação à Terra, eu estou em repouso ou em movimento? Em relação à Terra, eu estou em repouso agora, né? Estou em repouso, ó. Então, se A Terra é um referencial interessante, né? Então, aqui, em relação à Terra, eu estou em repouso. Estou vendo, Yuri, já estou respondendo já. Estou em repouso em relação à Terra. Em relação ao Sol, estou em movimento, né? Estou escutando, mano. Escutando aí? Tá. Todo mundo escutando. Estão me escutando? Estão me escutando? Tô. Letícia G colocou um negócio que eu não sei o que é. Ok, Luiz. Se alguém falou, não escutei aqui. Pode falar. Estou escutando aí. Não, a pessoa falou e não escutei. Agora estou escutando. Deixa eu ver quem é. Não estou ouvindo. Letícia G está falando, não estou ouvindo, Letícia G. Escutei vocês, viu, cara? É. Vivo, pois o mesmo corpo pode estar parado ou em movimento, dependendo do referencial adotado. Eu acho que meu áudio está chegando. Meu áudio está. Por favor. Meu áudio está chegando atrasado. O áudio. Está tendo um delay. Está tendo um delay. Vou colocar no chat aqui. Se o referencial for maior que o corpo, de qualquer jeito o corpo vai estar em repouso móvel. Vai chegar atrasado. Vai chegar atrasado, eu acho, mas a pergunta de Letícia G. Se o referencial for maior que o corpo, aqui não depende do tamanho, certo, Letícia? Certo? O referencial não. Repouso do movimento vai depender do tamanho do ponto de referência. Ele vai ser um ponto de referência do mesmo jeito. Ah, se o referencial for maior. Não, não tem. Você só analisa se as posições estão mudando em relação a esses dois, certo? Então, se eu estou aqui em cima da Terra, olha eu aqui em cima da Terra. Aqui. Então a Terra está girando e eu aqui, ó, girando junto com ela, né? Vai chegar atrasado para vocês o áudio. Então, eu em relação à Terra, não estamos. Se eu estiver aqui na Terra, não estamos mudando de posição em relação ao outro. Claro, se eu ficar aqui em cima, a Terra vai girar e vão estar em movimento em relação à Terra, né? O paraquedista, por exemplo, o cara se suspende aqui. Não, mas vai girar do mesmo jeito, que não consegue voar, não. Então, em relação à Terra, ela vai girar, vai se movimentar e eu vou girar junto com ela. Então, estamos em repouso em relação ao outro. Então, independe se a Terra é grande ou pequena. Ela disse que também o corpo estiver dentro do referencial. Tem isso também, o corpo dentro do referencial, né? Aí, se ela estiver em movimento, vai estar em movimento. Se estiver em repouso, vai estar em repouso, eu acho. Então, existem N possibilidades de você ver corpos em movimento ou repouso e ter como referencial. Eu acho que chegou para ela. Ela disse um ok, então não está muito atrasado, não, eu acho, o delay. Acho que eu estou falando para vocês, está chegando com 30 segundos de diferença.
Mas teve uma hora que tava, que eu perguntava e só respondia 1 minuto depois. Seu som não tá atrasado não, Paulo. Ah, tá bem. Né? Deixa eu voltar aqui pro meu... Então, deixa eu só colocar outro... Deixa eu só colocar outro slide aqui. Eu vou fazer mais alguns exemplos, certo? Apaga esse. A gente tem alguns minutos, vai um pouquinho mais na frente. Então a gente vai até 8h45, certo, gente? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês. Ctrl C. Mossoró Natal, que fui semana passada. Viu, João Augusto? Mossoró Natal. Aqui Moscou. Aqui Natal. Certo? Só que entre Mossoró e Natal tem algumas cidades, né? Digamos que Mossoró seja o quilômetro zero. Certo? Tomara que você esteja escutando sem atraso aí. E Natal, aproximadamente, é o quilômetro 275. Aqui, quilômetro, certo? Aqui a unidade, sempre é bom colocar quilômetros. Ok? Mas entre Mossoró e Natal, você tem outras cidades. Você tem, por exemplo, Açu. Vixe, Maria. Você tem, por exemplo, Açu, que está aqui na posição Açu, 70. Mais ou menos. Aí depois você tem a posição Angicos. Quem for para Natal, passa por Angicos ali por fora, né? Angicos. Tá vendo aqui, ó. Se eu não me engano, Angicos é na posição 100. Né? Angicos é a posição 100. Aí depois tem Lages. Tem a posição Lages, mais ou menos aqui, ó. Lages. Vocês estão escutando aí. Eu tô falando sozinho. Lages, se eu não me engano, eu olhei no meu... Era a posição 170, eu acho. Era mais ou menos isso. Aí depois tem Santa Maria. Lá na frente. Tem outros, né? Tá só essas aqui. Santa Maria. Mais ou menos aqui em Santa Maria, acho que é no quilômetro... Santa Maria, acho que é quilômetro 200, eu acho. Ah, 200 não. Tá 200. Não sei quanto é, mas eu vou colocar 200, certo? Não, eu acho que é mais. Entre Lages e Santa Maria tem muito estado. Tá 220. Pronto. Então, digamos que eu saio de Mossoró para Natal. Num determinado tempo, eu estou em Mossoró. 9 horas da manhã. Quando chega mais ou menos 1 hora da tarde, estudinho, acho que é. 1 hora da tarde, chega em Natal. Mudei de posição? Mudei. Certo? Porque às 9 horas da manhã eu estou em Mossoró. À 1 hora da tarde eu estou em Natal. Eu estou em pontos diferentes em tempo. Quer dizer que mudei de posição. Certo? O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Qual foi a variação entre Mossoró e Açu? Certo? Deixa eu colocar aqui. Caixa de texto. Não, vou colocar aqui. Variação de posição.
variação de posição entre Mossoró, Açu. Açu com Açu. Qual foi a variação entre Mossoró e Açu? Vocês vão responder. 2. Variação entre Mossoró, Lages. Vocês vão responder. Variação entre Angicos, vou colocar ANG, e Natal. Vocês vão responder. Variação entre Mossoró e Natal. E a variação entre Santa Maria e Natal. Só colocar aqui. Variou posição? Variou. Cadê você se liga? Aqui. Certo? Então, nós temos aqui várias posições, vários pontos de referência. Vixe, são 8h49, vou ter que encerrar, porque vai entrar o do 9º ano. Eu tenho vários pontos da viagem aqui para Natal, coloquei as referências, ó, 0, 70, 100, 170, 220, 275. Eu quero que vocês calculem essas variações de posição entre essas cidades. Deu para entender aí, mais ou menos, se o som não me chegou atrasado? Deu para entender aí? Para a imagem. Pronto. A imagem chegando atrasado, tudo bem. O negócio é o som não chegar, né? Então, eu vou... Para vocês saberem o que é para fazer, vão lá no vídeo, no YouTube, aí vocês vão no finalzinho da aula e vejam quais são os pontos, certo? Porque essa eu fiz agora e não está no Classroom, esse slide aqui. Ok? Aí vocês vão lá na aula, no YouTube, quando eu postar, vocês vão aqui no slide 12, ou no finalzinho da aula, aí vai estar a imagenzinha. Certo? Aí vocês pegam as referências e calculam essas variações de posição que a gente corrige na próxima aula. Beleza? Então, gente, vocês estão liberados. Bom final de semana, certo? Vocês vão saindo aí da sala, porque as mesmas salas eu uso para o 9º ano. Então, para vocês, bom final de semana. Bom final de semana até quarta-feira, se Deus quiser.